Bem-vindos ao primeiro tutorial do curso Séries Temporais Interrompidas na Análise de Intervenção em Políticas de Saúde. Nesse vídeo, nós vamos aprender como montar um banco ITS no Excel, como importar esse banco para o programa Stata e vamos conhecer alguns comandos básicos do Stata. A gente primeiro vai falar um pouco da vantagem da metodologia ITS, que é justamente estimar os efeitos de uma intervenção. Quando eu estimo os efeitos de uma intervenção, eu ajusto esses efeitos para uma tendência pré-existente, ou seja, para coisas que já estavam ocorrendo antes dessa intervenção, dessa política pública nova entrar em vigor. Ou seja, se eu já estou tendo um aumento no uso de determinado medicamento, e aí eu tenho uma política que incentiva o uso desse medicamento, eu posso ou não ter efeitos de aumento do uso que sejam ligados a essa política. É isso que o método ITS vai nos ajudar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Excel. Aqui na minha pasta, eu vou ter o tutorial, e eu vou ver aqui que eu já tenho o meu banco pronto. O seu banco de dados é o banco de dados com o qual você vai querer trabalhar, é o banco da intervenção com o qual você vai querer trabalhar. Aqui nós estamos trabalhando com um banco de volume de dispensação de medicamentos para o tratamento da hipertensão na farmácia popular, no programa Farmácia Popular no Brasil. E aqui a gente tem o volume dos medicamentos que são fornecidos pela farmácia popular. Aqui a gente tem o volume de medicamentos não cobertos que foram dispensados no Brasil também. E aqui a gente tem o N dispensado. O nosso banco, como vocês podem ver, é um banco mensal. Ele inicia em janeiro de 2002 e ele vai até outubro de 2013. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar esse banco para uma análise de séries temporais. Para isso, a gente vai criar variáveis dummies, que indiquem no nosso banco a existência das nossas intervenções ao longo do tempo. Quais são as intervenções que a gente vai estudar nesse caso, do nosso banco da farmácia popular? A gente vai estudar uma intervenção ocorrida em abril de 2009, que é o Aqui Tem Farmácia Popular, e a gente vai estudar uma intervenção ocorrida em fevereiro de 2011, chamada Saúde Não Tem Preço. Então, vamos lá. Para a nossa primeira intervenção, a gente vai criar uma variável aqui, que ela vai dizer justamente o efeito logo após a intervenção, logo após o momento da intervenção, que ocorre assim que ocorreu a intervenção, o que vai acontecer? A gente chama isso, normalmente, de nível. E como é que a gente vai fazer? A gente vai achar o ano em que começa a nossa intervenção. O ano e o mês, no caso, porque a nossa série é mensal. Então, ela começou em abril de 2009. Nós vamos achar aqui 2009. E a gente vai achar abril. E a gente vai botar aqui que a nossa intervenção começou aqui. Até aqui, até aquela data, eu não tinha intervenção. Então, eu coloco 0. 0 até a data. Aqui, eu passei. Até a data que eu não tinha intervenção. E aqui, o 1. Que dizendo justamente que a partir desse momento eu tive uma intervenção. Então, essa aqui vai dizer se houve alteração logo após a implementação. A outra variável que a gente quer colocar, que a gente vai chamar aqui de tendência, é uma variável que vai indicar se depois da implementação você tem alguma variação na direção que os dados vão tomar. Ou seja, no nosso caso, se o volume que já estava aumentando continuou aumentando, se ele parou de aumentar, ou se ele começou a cair, e a velocidade que isso acontece. Então, novamente, a gente vai botar 0 aqui, até o momento que eu não tive essa intervenção. Passei novamente, cheguei aqui, até o momento que eu não tive essa intervenção. A partir daqui, o que eu faria seria numerar seguidamente até embaixo, ok? Qual é a questão que a gente tem aqui?
Vamos lá, vamos botar até embaixo. E aqui estariam as minhas duas variáveis de análise da nossa primeira intervenção, que ocorreu em 2009, que é o Aqui Tem Farmácia Popular. Pode ocorrer, como ocorre nesse caso, e ocorre em muitas intervenções, e para saber isso, você tem que conhecer a sua política pública, você tem que fazer um trabalho prévio de conhecer como a sua política pública, que você está tentando entender qual foi o impacto dela, ocorreu na prática, que ela tenha um período que a gente chama de período de implementação. Ou seja, é um período que ela já tinha sido assinada, a lei ou a política, mas que ela ainda não tinha entrado completamente em prática, ou seja, um período de adaptação. Nesse caso, o período de adaptação foi estimado em mais ou menos 2 meses pela literatura. Como é que eu faço nesse caso? Eu vou apagar aqui e vou deixar sem nada o período que eu não tive. Vou deletar isso aqui, porque a gente vai começar a contagem do momento que eu começo a ter a implementação. Ok? E aí aqui eu vou deixar nesses 2 meses aqui, que já tinha sido assinado a política, mas ainda não tinha entrado completamente em vigor, esse período de adaptação eu vou deixar em branco. É importante que vocês notem o seguinte, eu começo a contar a tendência no momento em que eu começo a contar a entrada em vigor da política. Eu não começo a contar a tendência daqui. Seu modelo vai sair errado se você fizer isso, ok? Se a sua política teve apenas uma intervenção, você cria essas duas variáveis. Tudo bem, já foi criado. No nosso caso, a gente tem mais uma intervenção. Então, a gente tem que criar mais duas variáveis. Então, essa daqui a gente vai chamar de nível. A gente podia chamar de nível intervenção 1, a gente podia colocar o nome que a gente quisesse. Aqui a gente vai chamar de nível. Aqui tem farmácia popular, então nível AFP, e tendência AFP. E aí agora a nossa segunda intervenção, que vai ser nível saúde não tem preço, e a tendência saúde não tem preço. A saúde não tem preço foi assinada em fevereiro de 2011. Então, a gente vai procurar fevereiro de 2011. Vamos achar aqui. Fevereiro de 2011. E a gente vai colocar aqui o nosso número 1zinho. Correto? Lembrando que a gente tem o período de implementação. Então, depois a gente vai tirar ali. Só para marcar até onde a gente tem que ir. Vamos lá, a gente vai colocar 0 enquanto ainda não tinha. Ok? Vamos tirar aqui, porque a gente vai botar 2 meses de implementação. E a partir daqui, a gente tem a nossa política saúde não tem preço realmente em vigor. E, novamente, a gente faz a nossa tendência do saúde não tem preço, numerando seguidamente aqui até o final. Muito bem, foi feito. E a gente coloca aqui o 0 para indicar. A gente coloca aqui o 0 para indicar que até esse momento não tinha essa intervenção, ok? E é apenas isso. Esse banco agora, ele está pronto para a gente fazer uma análise de séries temporais interrompidas. Agora a gente vai relembrar o que a gente fez. A gente criou uma variável nível, que diz o que aconteceu logo após a intervenção, e criou uma variável tendência, que diz qual foi a direção que os dados tomaram depois que foi implementada a política. O momento que isso aconteceu, você tem que saber na sua prática, varia, obviamente, para cada política, e o tempo de implementação, ou seja, o tempo que a gente deixa zerado aqui, também é um tempo que você vai ter que definir de acordo com a sua pesquisa. A literatura específica sobre o seu tema é que vai te ajudar a definir esse tempo de implementação. Tudo bem? A gente fez isso 2 vezes, porque aqui a gente está estudando duas intervenções diferentes sobre o mesmo conjunto de dados e, obviamente, elas estão relacionadas. Todas elas estão dentro do âmbito do programa Farmácia Popular. Agora a gente vai salvar
arquivo, salvar como. Eu vou gravar aqui, onde eu estou fazendo. E o mais importante aqui é que vocês salvem como pasta de trabalho do Excel 97/2013. O Stata 12, ele tem a opção de você importar arquivos de Excel mais antigos, mas ele normalmente dá erro. E então é mais fácil, para evitar esse erro, que eu não sei porque acontece, é um erro de programação do Stata 12, vocês colocarem para salvar em pasta de trabalho do Excel 97/2013, ok? Então a gente vai salvar. Já existe, porque eu já tenho ele aqui, já está salvo nesse formato. Sim, ok? Salvei. Vamos observar aqui, o nome da minha aba é PMA, da minha planilha é PMA. Se eu tivesse uma nova planilha aqui, né, poderia ter outro nome. Então, para o Stata não faz diferença. Eu não trabalho com arquivo CSV, a gente trabalha com arquivo XLS. Então, eu poderia ter várias planilhas aqui, não tem importância para o Stata na hora de importar. Vamos salvar, vamos sair aqui, a gente pode fechar, e agora a gente vai importar. Vamos abrir o programa Stata. Essa aqui é a carinha do programa Stata, tá? A gente vai fazer essa importação de duas maneiras diferentes. Tem várias maneiras de você importar. A gente pode usar o próprio comando aqui do Stata, ou a gente pode fazer uma syntax, né? Um arquivo de syntax, um arquivo do, para a gente poder ficar com isso guardado com todos os passos que a gente fez. Fica a gosto do freguês. A gente vai fazer aqui primeiro com os comandos do Stata. A gente vai apertar em File, Import, vai escolher o tipo de importação que a gente quer fazer, aqui no caso XLS. Vocês veem aqui que ele tem a opção de importar XLSX, os novos, mas o Stata 12, como eu disse, dá muito erro. E a gente vai procurar a pasta que a gente quer. Esse aqui. E aqui a gente vai pegar PMA. E aí a gente vai dizer que, isso é importante, a nossa primeira linha, essa daqui, ela não é de dados. Elas são variáveis, elas são os nomes das variáveis. Então, a gente tem que clicar aqui para dizer que a nossa primeira linha é o nome da variável, ok? Então, a gente vai apertar OK. Ele já foi importado, deu tudo certinho aqui. O Stata, quando não dá certo, ele aparece logo em vermelho aqui, você vai ver que não deu certo a sua operação. E aí, agora, para a gente ver os nossos dados, a gente vai apertar aqui no Data Editor, Data Editor, como vocês quiserem chamar, e aí a gente vai ver aqui o nosso banco. Vamos olhar aqui como é que ficou quando a gente não colocou, tá vendo? O que a gente não colocou nada, ele importou como missing. Na hora que eu for fazer o meu modelo, ele vai entender que aqui não teve nada e vai contar como um tempo de implementação. Tudo bem? Então, vamos lá na nossa outra página. Então, assim, já foi importado. Essa é a maneira de importar, se você fizer via comandos do Stata. E aí você vai salvar esse arquivo com o nome que você quiser. Eu não vou salvar porque agora a gente vai fazer via o comando fazendo a syntax. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma syntax aqui. É aqui que a gente vai abrir, new do file. O do file é a syntax do Stata. E eu gosto de deixar bem claro o que eu estou fazendo em todos os passos, até porque isso é um tutorial. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui o que eu estou fazendo, que é importando base de dados. Só para ficar bem claro o que eu estou fazendo, tá? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o comando de importar. O comando de importar é import, tá? E agora a gente vai dizer de que programa a gente quer importar esses dados. A gente está importando esses dados do Excel. E agora, que dados são esses? Tem que abrir aspas, senão ele não vai ler. E a gente vai pegar de onde a gente está importando esses dados. Vão ser daqui,
A gente vai aqui, clica com o botão direito em cima do seu arquivo e vai em propriedades. Foi uma coisa errada. Aqui, propriedades do arquivo. Por que ele não está aparecendo? Bom, finalmente, propriedades do arquivo. Vou copiar aqui o nome. Copiar. Por isso que é importante você dar um nome simples para o seu arquivo, porque ele não aparece aqui no local, você vai ter que escrever. Se seu nome for muito complicado, você pode errar em alguma coisa, né? A gente vai colocar ele aqui, e aí a gente vai colocar barra pma.xls, fecho aspas, que é o que eu estou importando. Aí eu vou importar que planilha? Sheet, que eu vou importar, é a minha sheet PMA, é o nome dela, tá? E aí, eu vou dizer que eu quero que a minha primeira linha seja o nome das variáveis. Então, aqui eu vou botar o comando first row, ok? Feito isso, agora eu vou salvar esse arquivo como um arquivo do Stata, com base de dados do Stata. Então, eu importei e eu vou botar aqui que eu quero salvar, tá? Vou salvar no mesmo lugar. E eu botei PMS, tá vendo? Já ia ocorrer um erro aqui, é PMA. Aí aqui a gente vai pegar aqui. Eu vou salvar exatamente no mesmo lugar, só que o meu arquivo não vai ser mais XLS. Eu quero salvar ele como .dat, que é o tipo de arquivo do Stata. E aí o comando replace, que eu estou aberto com esse. Ele já vai botar esse. E aí, a partir de agora, eu quero colocar que eu vou usar, eu quero abrir use esse aqui que eu acabei de criar. Esse banco de dados que eu acabei de criar. Então, vou colocar ele aqui. A gente vai rodar, apertar para acontecer essa sintaxe. Vamos olhar aqui. E aí, vamos abrir aqui. E aqui está aberto o meu arquivo, tudo bem? Do PMA. Esses são os comandos básicos de importação do Stata. A gente se vê no nosso próximo tutorial. Um abraço.